Momento, nós vamos ler um versículo aqui, uma peça muito conhecida, e aprender um pouco. Nós vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 9, vamos ler o versículo 5 até o versículo 10. E tirar poucas lições, porque o tempo não nos ajuda no momento. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5 até o versículo 10. A palavra do Eterno diz assim: portanto, julgueis convenientemente recomendar aos irmãos que me procedem entre vós a preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar de toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis de toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Nós temos que entender que nessa peça, Paulo estava arrecadando bens para cristãos que não tinham muitas posses, né? Ali da Judéia. Já fazia um ano que ele havia lançado esse propósito, e a igreja de Corinto foi uma das primeiras que disse assim: quando você precisar, eu vou estar aqui disposta, né? Ela foi uma das primeiras a ajudar. E isso nos mostra a primeira lição, né? Que é a disposição. Nós estamos dispostos a abençoar a vida do nosso irmão mediante uma necessidade? Não é isso? Então, a igreja de Corinto ali, ela foi uma igreja disposta. A igreja da Macedônia e a igreja de Acaia já tinha dado uma oferta muito generosa para esse propósito de Paulo, né? Para esses irmãos. E eram igrejas que os irmãos não tinham muitos bens. Mesmo sendo pobres, deram ofertas muito generosas. E o mais interessante é que, se nós formos voltar um pouco aqui, o capítulo mostra que as ofertas da Macedônia e de Acaia, que foram essa oferta desses irmãos que não tinham muitas posses, que foi muito generosa, serviu de referência para a igreja de Coríntios. Isso nos mostra uma necessidade, que a nossa oferta tem que ser uma referência também. Nós temos que ter essa referência, não só de valores, mas com a intenção de coração, de que forma você tem ofertado a Deus. Outra coisa interessante, o versículo 6, que é algo que muitos líderes religiosos, assim como na lição que nós vemos hoje, têm deturpado essa palavra, né? Que Deus, quem semeia pouco, também pouco ceifará. Isso dá um sentido de barganha, mas não é isso que o apóstolo Paulo, muito menos Jesus, quer nos mostrar. Não existe barganha, mas Deus ama quem dá com alegria e não com interesse. Não são valores, não é quantidade, mas é a forma em que você dá. E interessante que ele cita o termo, o quê? Dá com alegria. Alegria é o ato de dar a sua oferta em obediência a um chamado. E a obediência deve ser um motivo de prazer dos santos. É essa forma que o apóstolo Paulo cita. Outra coisa interessante que nos mostra que, na verdade, é o sumo de toda essa peça, que se Coríntios ofertasse generosamente, conforme estava no seu coração, atendendo o chamado, atendendo a missão, atendendo esse chamado, não se preocuparia com as necessidades futuras. Deus supriria como julgasse necessário. Filipenses 4,19 diz assim: e meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é porque você deu ou não, não é pela quantidade ou não, mas Deus está disposto, através da intenção do seu coração, a suprir todas as suas necessidades. Amém, igreja? Então, nesse momento, nós vamos estar orando. E você já prepara a sua oferta. Se você não tiver, nós vamos orar da mesma forma. E Deus visitará, assim como nós lemos aqui, o seu celeiro. E bênçãos cairão sobre a sua vida. Amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti, Senhor. E agora nós pedimos uma bênção, em especial sobre essa dedicação de bens. Senhor, há muitos que podem ofertar,
e há outros que não, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que não existe barganha, meu Pai, mas é um Deus que abençoa, meu Pai, sem distinção. Tu entende, vai, ó Jesus Cristo, na intenção de cada coração. E nesse momento, visita os corações, Senhor. Que o Senhor possa, ó Jesus Cristo, visitar os celeiros, ó Jesus Cristo, as propriedades, ó meu Pai. Que o Senhor possa, meu Jesus Cristo, suprir as necessidades físicas, espirituais, materiais, meu Pai, do seu povo, porque essa é uma promessa que está descrita aqui na sua palavra. Esteja conosco, Senhor, abençoando a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor. Aquele que tem dificuldade, entra com ação, porque o Senhor é um Deus supridor. E ó Jesus Cristo, continua nos abençoando, suprindo nossas necessidades, e ó Jesus Cristo, como diz a sua palavra, preparando o nosso pão de cada dia. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em o nome do Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus.